Na nossa aula de hoje, destinada aqui à nossa segunda série, nós vamos falar um pouco sobre o processo de industrialização e de urbanização. Falamos, sobre a industrialização pelo mundo, as revoluções industriais, nós vamos ver brevemente esse aspecto e como isso colabora para o processo de urbanização, tal qual nós vivenciamos e nós conhecemos hoje. Aqui quem fala é o professor Marcos Barreto. Bom, industrialização. A gente tem que entender um pouco do que significa a industrialização a partir de alguns aspectos, O primeiro desse aspecto é o aspecto socioeconômico, Essa é uma forma socioeconômica em que a sociedade desenvolveu e que ela se relaciona de uma forma diferente com o seu espaço natural. Há um processo de criação de indústrias, dessas grandes fábricas, há um processo de aprimoramento das tecnologias, elas deixam de ser rudimentares, elas vão se tornando cada vez mais complexas e executando, com mais intensidade, com mais propriedade, as diversas funções para a qual elas necessitam. E também existe um papel em que a máquina ela substitui o trabalho do homem. De que forma? Não é mais necessário que o homem faça todo um trabalho exaustivo. A máquina ela consegue fazer esse trabalho com mais tempo, sem cansar, Então fica a cargo desses mecanismos, dessas tecnologias, desenvolver esse tipo de papel. E esse material ele é intensificado, Nós vamos intensificar a exploração das matérias-primas. Aquela relação que nós sempre falamos, que é da sociedade com a natureza. A sociedade ela não existe sem a natureza. E a partir dessas revoluções industriais, a nossa relação com a natureza ela aumentou, Cada vez mais nós estamos utilizando esses recursos com mais intensidade, porque a demanda ela vem surgindo cada dia mais. As revoluções industriais. Aqui vamos fazer um breve retrospecto sobre as principais revoluções industriais. E nós temos a primeira revolução industrial, então, que ela começa ali na Inglaterra, no século XVIII, e ela é marcada pelo carvão mineral, como um combustível base para que ela aconteça e também por algumas invenções, entre elas a locomotiva e a máquina a vapor. Seguidamente, nós vamos ter a segunda revolução industrial. Essa revolução industrial ela já vem com novos avanços, com novas tecnologias. Dentre elas se destacam a exploração, a utilização do petróleo, da eletricidade também, e ela se dá do século XIX, final do século XIX e início do século XX. Correto? Ela foi uma importante transformação porque a partir dela vários mecanismos que nós utilizamos hoje, foram frutos dessa grande revolução. E ela tem uma indústria mais mecanizada, mais tecnológica. Um exemplo vai ser o setor automobilístico, que é um dos exemplos das revoluções industriais que se destacam por sua grande aptidão, por sua grande capacidade tecnológica. Além dos ramos da metalúrgica e do ramo da petroquímica, Como nós vimos, foi um material que ele passou a explorado com mais intensidade e também a ser comercializado. Vamos até a terceira revolução industrial, que essa é que nós estamos vivendo com maior intensidade, já caminhando para a quarta revolução industrial, que nós vimos em vídeos anteriores. A terceira revolução industrial ela vai ser marcada e também conhecida como a revolução técnico-científica e informacional, Porque a ciência, a comunicação, a informação, elas tomaram de conta de todo o nosso espaço natural e elas já estão com mais intensidade. Ela surge a partir de meados de 1970, E toma conta de todo mundo e assim ela vem avançando. Nós vamos ter sofisticação das indústrias e qualificação dos trabalhos, tá? Então as indústrias elas vão estar cada vez mais sofisticadas, mais elaboradas, e isso vai requerer que o trabalhador ele esteja mais qualificado para ele estar apto a trabalhar nessas indústrias, a operar os mecanismos e as máquinas. Alguns dos ramos que se destacam nessa terceira revolução industrial, nós vamos ter a robótica, nós vamos ter a informática e as telecomunicações, que estão presentes a esse meio que nós estamos utilizando, é um fruto dessa revolução industrial também. Dado esse apanhado um pouco sobre as revoluções industriais, nós sabemos que elas foram importantes para a transformação e para o processo de urbanização das nossas cidades. Haja vista que o marco histórico do processo da urbanização é a Revolução Industrial. As revoluções industriais, as indústrias, elas tiveram um importante processo de se concentrarem nas chamadas áreas urbanas, não é isso? Com isso, as pessoas que antes estavam no campo, elas se deslocaram para as cidades. Até então, a nível de Brasil e a nível mundial também, a economia ela sempre esteve muito atrelada ao campo, ao setor rural. E as pessoas elas caminham para onde a economia está, para onde o dinheiro está.
A um certo ponto, com as revoluções industriais, a economia ela se concentrou nos meios urbanos, perto das fábricas, nas grandes indústrias. Então, a população também se deslocou para essa região. Com isso, surge todo esse processo de urbanização e dessa complexidade. Cabe destacar o seguinte: urbanização versus crescimento urbano. Existe uma diferença entre o que é a urbanização e existe uma diferença entre o crescimento urbano. Crescimento urbano nós vamos entender como o quê? Ele é o crescimento das cidades, a grosso modo. Ele está ligado à infraestrutura das cidades, às construções e ao saneamento básico. Essas bases, elas são fundamentais, então, e correspondem ao processo de crescimento urbano. Quando nós falamos, então, do processo de urbanização, nós vamos ter o seguinte conceito. É definida como o período em que a população urbana cresce mais do que a população do meio rural. Então, esse fenômeno de nós termos mais pessoas nesse meio urbano do que no meio rural é a compreensão que nós vamos ter desse crescimento urbano. Cabe salientar o seguinte: no Brasil, por exemplo, até 1950, a maior parte da população brasileira se encontrava nas grandes regiões das áreas rurais. 1960 também esse dado se repetiu, mas quando nós chegamos em 1970, a maior parte da população brasileira já não mais se encontrava nas áreas rurais, elas se encontravam nas áreas urbanas. E isso continuou se repetindo até hoje, onde nós estamos, onde cerca de mais de 80% de toda a nossa população nacional, por exemplo, ela se encontra nas áreas urbanas e não se encontra mais nas áreas rurais. Mas esse fenômeno, vejam só, com o passar dos tempos, né, ele é um fenômeno que ele acontecia exatamente o contrário. E isso também é passível de estudo e de reflexão. Com a industrialização, o mundo passou a ter um grande crescimento urbano, necessidade de muita mão de obra que se transferiu para os centros urbanos. Então vejam só, esse processo de industrialização, ele chega ao processo do crescimento urbano, né? Nós vamos ter esse deslocamento populacional, como nós falamos, nós vamos ter esse crescimento urbano também, e a partir daí, essa mão de obra, toda essa procura de trabalho, ela se desloca para esses centros urbanos, ela se desloca para as áreas urbanas. E assim nós vamos ter esse contraponto, esse entendimento do processo de urbanização, né, que é essa transferência de pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. Encontra-se as indústrias e o maior número de emprego. É nessas áreas, como nós falamos, que as pessoas vão encontrar as indústrias e vão encontrar as ofertas de trabalho. Por isso que elas vão em busca dessa direção. Para entender também um pouco desse processo de urbanização, a gente cabe entender alguns pontos, que são os fatores atrativos, né? E também quais são os fatores repulsivos para que uma sociedade se desloque ou não para uma região. Fator atrativo de transformação da sociedade. Nós vamos ter, são todas essas benesses que a população consegue enxergar e ela se desloca para essa área urbana, seja oportunidade de trabalho, seja os meios onde se concentram os bancos, onde se concentram os meios de saúde. Então são fatores que vão atrair as pessoas para as cidades, ok? E a urbanização, então, ela vai estar intimamente ligada ao crescimento urbano. Nesse processo, então, de contingência, nós vamos ter esse crescimento, esse inchamento das cidades, e o crescimento demográfico também, ele vai sendo acentuado, certo? Cabe salientar também esse processo, essa relação da economia urbana e industrial. Então, a economia, ela deixa de ser rural, ela vai passar a ser urbana e vai se passar a conter com essa relação industrial, que está intimamente ligada às indústrias, ok? Com isso também cabe destacar um outro fator, que é o chamado de êxodo rural. Êxodo, né, se você lembrar, ele é o segundo livro ali da Bíblia, e êxodo significa saída. Então, o êxodo rural é o processo de saída de pessoas do campo para a cidade. É um desses sintomas desse processo da urbanização. Bom, e alguns desses fatores atrativos, né, que levam as pessoas a essas áreas urbanas, mas também nós podemos falar de alguns fatores repulsivos, né, o que leva as pessoas a saírem dessas áreas rurais, a se deslocarem para e aquecer esse processo da urbanização. Nós vamos ter a mecanização e as tecnologias avançadas no campo. Então, não é mais necessário que eu tenha grandes trabalhadores trabalhando nas grandes fazendas. Eu vou ter um equipamento, eu vou ter máquinas que vão fazer esse trabalho, né, com muito mais rapidez, com muito mais intensidade, e a um custo que futuramente ele vai ser mais acessível, né? Então, esse processo também contribui para que as pessoas se evadam, para que elas fomentem o êxodo rural.
Além disso, o crescimento dos latifúndios, né? Essas famílias mais pobres, mais carentes, elas vão sendo, de certo modo, dominadas pelos grandes latifúndios, não tem como concorrer com essas grandes propriedades e elas vão se vendo obrigadas a ir vender com o passar do tempo as suas propriedades, fomentando ainda mais esse crescimento dos latifúndios. E também os baixos salários no campo, né? Essa relação entre o salário que é oferecido na cidade, no campo, é bem desigual nesse processo. Então, como é uma região em que você não tem essa perspectiva, a grosso modo, financeira e econômica, isso pode se tornar um fator repulsivo a levar as pessoas a saírem, a se deslocarem, então, das suas regiões. A urbanização, ela acontece, também é interessante a gente falar, que ela acontece de forma diferente, né, nos países. Por exemplo, nos países mais centrais, o crescimento urbano ele foi lento, mas ele foi planejado. Já nos países mais pobres, o crescimento urbano ele se deu de forma rápida e desordenada. Então, aqueles fenômenos que a gente vê no nosso dia a dia, de ruas que são apertadas, trânsito, né, aquele congestionamento de trânsito, demora, seja no transporte público, ou seja também nos carros, enfim, os particulares, eles são sintomas claros desse processo de desorganização que a cidade teve durante o seu processo de crescimento urbano. E isso, com o passar dos anos, vai sendo refletidos, né? E é uma característica principalmente dos países mais pobres, dos países mais subdesenvolvidos, em que esse seu processo ele não foi organizado, ele foi um processo que ele aconteceu um pouco mais solto. Existem alguns conceitos rápidos para a gente falar sobre a urbanização que nós vamos ver agora como aparece na nossa imagem, né? Como as metrópoles, o conceito de regional, local, nacional, esse esquema mostra aí como é que as cidades elas se conectam umas com as outras, né? E conectam com o mundo também. Vejam só. Nós vamos ter o primeiro deles, que são as metrópoles, que elas são centros urbanos de grandes dimensões. As metrópoles exercem grande influência das cidades menores que estão ao seu redor. Então, as metrópoles, elas são grandes cidades, né, que estão ali interligadas também com as cidades próximas e elas têm uma influência com as outras, porque tem mais serviços, tem mais oportunidades, então ela vai ter essa relação de influência, ok? Um exemplo aqui nós temos a cidade de São Paulo e tem esse procedimento. Que a região metropolitana é um conjunto de municípios limítrofes integrados a uma metrópole, com serviços públicos e de infraestrutura comuns. Então são regiões que elas se conectam, tanto os seus serviços, os seus transportes também, ok? Aqui nós temos um exemplo aí da cidade do Rio de Janeiro, né, e algumas cidades que fazem a sua região metropolitana de circulação, de conexão, até de infraestrutura também de alguns serviços. E nós temos o processo de conurbação, isso é muito conhecido na geografia, esse termo, esse conceito. O que é a conurbação? É a junção física de duas ou mais cidades próximas em razão de seu crescimento horizontal. Como assim? As cidades elas crescem tanto, né, que não vai ter aquela divisão em que você sai de uma cidade, pega uma área rural e chega em outra cidade, né? Isso é muito comum no nosso estado. Você vai sair de Rio Branco ou sai de uma outra cidade, você sai da cidade, da área urbana, pega uma área rural e chega na outra cidade. A conurbação é quando as cidades elas crescem tanto que não tem essa divisão, né, por exemplo, natural de uma área rural. Elas simplesmente se conectam. Então, enquanto você está numa rua, se você atravessa ela, você já vai estar em uma outra cidade. O limite físico das cidades eles foram rompidos. Vide aí, por exemplo, nessa animação que nós temos aí 4 cidades, de Colombo, Curitiba, Araucária e São José dos Pinhais, e elas estão ali intimamente ligadas. Você não tem bem uma fronteira, uma divisa de um rio ou de uma área expressa, elas estão conectadas. Então, sendo assim, as pessoas circulam com grande intensidade também. Além dessas, nós vamos ter a megalópole, né? O que seria a megalópole? É quando ocorre a conurbação de duas ou mais metrópoles. Então, quando duas grandes regiões de metrópoles que têm influência sobre outras cidades, elas se encontram e se conectam, então nós vamos ter a junção, a falada megalópole, ok? Nós temos a megacidade, que é toda e qualquer cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então, nós temos algumas megacidades aí no mundo também. E, além da megacidade, nós vamos ter o conceito de rede urbana. Esse conceito de rede urbana ele é o conjunto de trocas que existe entre as cidades, sejam mercadorias, né, as redes materiais e as redes imateriais também, como, por exemplo, as informações. Então, essa rede urbana é essa conexão em que as cidades elas conseguem fazer uma com as outras, ok? A hierarquia urbana é a ordem de importância das cidades. A hierarquia urbana é estabelecida na capacidade de alguns centros urbanos de liderar e influenciar outros por meio de bens e de serviços, certo? Então, quando uma cidade ela tem mais bens, mais serviços, ela consegue
se orquestrar, estar liderando as outras cidades. Então, nós vamos ter um processo de hierarquia, como se fosse ali umas patentes. Finalizando, nós temos então a cidade global. É um conceito que ele é um pouco mais recente, e esse termo ele fala caracteriza sobre quando uma metrópole ela tem um poder de influência não apenas da sua região ou do país, mas parte considerável do planeta. Também são chamadas de metrópoles mundiais. Então, essas cidades globais ou metrópoles mundiais são cidades que elas têm uma influência não só no seu país, não só na sua região, mas elas conseguem abraçar ali a todo mundo também, certo? Bom, vamos fazer aqui um rápido exercício para nós finalizarmos a nossa aula. Considere as informações sobre a urbanização brasileira. Nós vamos ter esse pontinho 1. Embora os números referentes ao processo de urbanização possam conter algumas distorções resultantes das metodologias utilizadas, é inegável que entre as décadas de 1950 e 80 o Brasil passou por uma forma intensa por esse processo. O 2, no início da ocupação do território brasileiro, houve grande concentração de cidades na região sudeste. Esse fenômeno está associado ao processo industrial, que teve o seu maior desenvolvimento nessa região. E o terceiro, no mundo cada vez mais globalizado, há um reforço do papel de comando de algumas cidades globais na região urbana mundial, como é o caso de São Paulo. Importante centro de serviços especializados. Está correto o que se afirma em letra A, B, C ou D, letra A apenas um, B, um e o terceiro, letra C apenas o segundo, letra D, um e o terceiro, e letra E, 1, 2 e 3, né? Então, nessa relação, nós vamos chegar à alternativa correta, letra D, 1 e 3. O segundo, ele permanece, então, como erro. São rápidos exercícios para a gente estar comentando e estar fazendo. Mais atividades, mais exercícios vocês encontrarão na plataforma Eduque. Grande abraço e até mais.